Só uma dúvida, o chat meu não está... Boa noite, meu nome é Alessandra, nós estamos aqui com duas grandes personalidades que vão falar conosco hoje sobre a CPI da Covid, consequências e perspectivas. E eu quero falar um pouquinho primeiro sobre o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia. Essa é uma atividade do Fórum, por isso eu quero falar para quem está nos ouvindo, agradecendo desde já a presença, a audiência, e falar um pouquinho sobre o Fórum para vocês. O Fórum Social Justiça e Democracia, ele estava previsto para acontecer no Brasil durante 21 e 26 de setembro do ano de 2021, mas por causa da pandemia e do agravamento da pandemia, ele foi prorrogado, foi adiado para o segundo semestre de 2022. O Fórum ele foi lançado no dia 22 de novembro de 2020, com uma carta assinada por mais de 150 entidades que, de uma forma ou de outra, tratam, trabalham, entidades, movimentos sociais, que tratam do tema justiça e democracia, e tem como objetivo exatamente buscar a democratização do sistema de justiça no Brasil e em outras, e no resto do mundo, vamos dizer assim. O foco do fórum, ele é um debate, debate exatamente para buscando proposições, discussões sobre a democratização, né, do sistema de justiça. E dentre essas 150 entidades que assinaram a carta proposta, eu cito a ABJD, que está aqui representada pela doutora Tânia, a APD, que representa aqui nessa mediação, e o Transforma MP, que está aqui representado pela doutora Daniela. Hoje nós estamos aqui com duas figuras ilustres que eu vou passar para a próxima mediadora apresentar para vocês. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma homenagem e lembrar na verdade, dos familiares de quase 500 mil vítimas da Covid no Brasil, né? Nós estamos aqui também para não esquecer, né? Não esquecer. Eu gostaria de fazer esse registro inicial. Depois eu gostaria de fazer um pequeno registro a respeito do Transforma MP, que é o coletivo que eu represento aqui com muita honra e muita alegria esse evento na noite de hoje, e dizer que esse é um coletivo de integrantes do Ministério Público Brasileiro que tem um compromisso com o perfil constitucional do Ministério Público, que vai muito além da mera persecução penal e diz respeito à promoção de direitos humanos e defesa intransigente da democracia. E isso justifica a nossa presença, o nosso apoio, porque é disso que se trata, promoção de direitos humanos e defesa intransigente da democracia. Antes de apresentar rapidamente os nossos dois ilustres convidados, e já dizendo o porquê da importância desse tema hoje, eu gostaria de colocar uma questão. Se é possível ter um projeto comum de futuro sem um relato coerente do passado e do presente? Eu acho que é disso que se trata, né? Então, para começar a responder essas perguntas e fazendo as suas considerações iniciais, eu gostaria de, então, apresentar o senador Humberto Costa. O senador Humberto Costa é do PT de Pernambuco, formado em Medicina e Jornalismo, pós-graduado em Medicina Geral
Foi ministro da Saúde do governo Lula e é membro titular da CPI da Covid no Senado. Bem-vindo, senador. E ainda a doutora Gulnara Azevedo Silva, médica sanitarista, professora titular de epidemiologia do Instituto de Medicina Social da UERJ, aqui no meu estado, e presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Muito obrigada pela presença de vocês. Passo para a Tânia agora. Boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui. Boa noite, Daniela e Alessandra. Boa noite, senador Humberto. Boa noite, doutora Gunar. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para esse debate super importante. Bom, a CPI da Covid teve início no dia 27 de abril, agora de 2021. Já temos 1 mês e meio de CPI funcionando. E nesse tempo foram muitos os depoimentos importantes e muitos requerimentos aprovados. O prazo original da CPI é de 3 meses. Eu queria já, sem mais delongas, já que as minhas colegas que me antecederam já fizeram todas as nossas boas-vindas e registros importantes, eu queria passar a palavra para o senador Humberto Costa para seus 10 minutos iniciais de fala, pedindo já para que ele nos dê aí um panorama sobre a CPI até aqui, tudo que essa CPI produziu, quais foram os depoimentos mais significativos, para o esclarecimento do objeto da CPI, quais são os impactos produzidos até aqui e quais são as perspectivas nesse tempo que falta de funcionamento da comissão. E, sobretudo, senador, que nos esclareça a tese que parece estar ficando clara na CPI, que o governo Bolsonaro pretendeu promover uma imunidade de rebanho. Então, agradecendo pela presença, passo a palavra para o senador Humberto. Bem, boa noite, Tânia, boa noite, Gunar, boa noite, doutora Daniela, boa noite, doutora Alessandra. Um prazer poder estar com vocês aqui nessa live. Vou tentar aí nos 10 minutos situar todas essas coisas que você disse. Bom, a CPI tem sido algo importante na vida brasileira nesse momento, né? Ela conseguiu catalisar uma série de ações, de coisas que estavam, digamos, fragmentadas, né? E de tantos problemas e erros, equívocos cometidos por esse governo na sua gestão e focar num ponto fundamental que é exatamente o enfrentamento à pandemia da Covid-19, até porque nós estamos enfrentando esse problema há mais de um ano e não temos ainda uma perspectiva, uma luz no fim do túnel de quando isso vai terminar, não é? A CPI ela surgiu contra a vontade do governo, que tentou de todas as maneiras impedi-la, mas ela resistiu, ela foi instalada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal e a partir do seu funcionamento ela catalisou uma atenção importante em termos nacionais e tem permitido que nós possamos nos aprofundar na busca daquilo que nós consideramos muito importante, que é óbvio, temos que olhar para o passado, como disse a professora, a nossa companheira representante do Ministério Público, isso é muito importante, não somente para a gente buscar as responsabilidades, mas também para que nós aprendamos com os erros e os acertos, porque outras emergências sanitárias internacionais deverão acontecer nos próximos anos. Espero eu que não com a mesma gravidade dessa. E como tal, nós temos que aprender para estarmos preparados. Não é por acaso que uma das decisões do G7 nesse final de semana foi essa, não é criar mecanismos para que se possa prever e lidar da melhor maneira possível com problemas como esses, agilizar a capacidade de produção de vacinas em tempo recorde e por aí vai. Bom, mas é óbvio que a principal preocupação da CPI é buscar responsabilidades. Principalmente porque nós estamos vivendo no Brasil uma tragédia sanitária, uma tragédia econômica, uma tragédia social e uma tragédia política, não é? E, como tal, nós precisamos buscar os responsáveis por isso. E nós achamos que chegamos até essa situação de agora a partir da visão com que o governo resolveu enfrentar essa pandemia.
contrariando qualquer estudo científico e qualquer recomendação que epidemiologistas, autoridades sanitárias pudessem dar, o governo assumiu a defesa de uma tese que virou a nossa hipótese, não é? De que a melhor maneira de enfrentar a pandemia da Covid-19 seria promovendo uma imunidade coletiva por transmissão. Na verdade, o nome imunidade de rebanho não é sinônimo de uma imunidade por transmissão. Pela vacina também se obtém a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho, que é a ideia de que, a partir de um certo grupo imunizado, a capacidade do vírus ser retransmitido de uma pessoa para outra diminui fortemente. Não é? Só que, como eu disse, essa imunidade deve ser obtida pela vacinação e não pela transmissão, até porque estamos diante de uma doença que não é uma gripezinha, não é? É de uma doença que produz quadros clínicos gravíssimos, que levam muitas vezes à internação, outras vezes à necessidade de tratamento intensivo e à morte. E muitas vezes até casos leves produzem sequelas que são graves e vão permanecer pelo resto da vida das pessoas. Então, quem age dessa forma, principalmente depois de ter sido advertido de todos os males que poderiam ser causados, né, é alguém que assumiu o risco de produzir malefícios sérios a outrem. É o que vocês que são da área do direito dizem que representa um crime com dolo eventual, ou seja, apesar de saber que aquilo pode causar um dano, talvez até irreparável, a pessoa resolve praticá-lo. Não é? E é isso que o governo Bolsonaro fez. Ele parte da ideia, e aí está muito evidente que tem um grande inspirador, que é, entre todos aqueles que compõem aquele gabinete paralelo, o deputado Osmar Terra, que ainda hoje diz que essa epidemia vai acabar com 17, 18 dias, que já está diminuindo, que, enfim, que a melhor maneira é que todo mundo se contamine. E a partir disso, o governo Bolsonaro agiu como tal. Ou seja, as medidas que foram tomadas, as decisões que foram feitas no âmbito digamos assim, do discurso do governo para enfrentar a pandemia, no âmbito das medidas administrativas e das medidas legais. E é isso que a CPI está constatando dia a dia, que na verdade as omissões, os erros, os equívocos foram conduzidos de forma intencional, produzindo essa tragédia que nós estamos vivendo hoje aqui no nosso país. E ao longo da execução desse projeto, é óbvio que o governo e o presidente em particular cometeram vários crimes importantes, né? Crimes de responsabilidade, que ele já cometeu aos borbotões em outras oportunidades, mas crimes, por exemplo, contra o que prevê a Constituição, de que é papel do Estado garantir a promoção, garantir a prevenção, garantir a reabilitação da saúde das pessoas, atenta contra direitos fundamentais, como o direito à vida e o direito à saúde, e também atenta contra o artigo da Constituição que diz que compete à União a obrigação de preservar a saúde da população. Então, crimes de responsabilidade existem vários, mas ao lado disso existem também vários crimes, digamos, crimes comuns, né? Em 3 grandes grupos, né, do Código Penal, crimes que envolvem, por exemplo, promover perigo para a vida ou a saúde de outrem, a infração de medida sanitária preventiva, que ele e diversas pessoas do governo fizeram,
o emprego irregular de verbas e de rendas públicas. Ainda ontem nós tivemos um exemplo disso, prevaricação e também causar epidemias, não é? Além de crimes internacionais, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, então fazem parte também da nossa busca por comprovar ou não essa hipótese, não é? Mas a maneira como povos específicos, como os indígenas e os profissionais de saúde, que já representaram contra Bolsonaro no Tribunal de Haia, não é, também serão questões a serem consideradas, bem como crimes contra os direitos humanos que estão na esfera de apuração da Organização das Nações Unidas, por meio do Alto Comissariado de Direitos Humanos e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu creio que desde o início até agora vão surgindo muitas evidências, não é, de que isso aconteceu e nos permite montar um raciocínio na linha do tempo que explica tudo. Por exemplo, o governo achou que não existiria uma segunda onda, que no final do ano nós teríamos o fim da pandemia por si sós. Daí, por isso aí se explica por que é que o governo tantas vezes foi procurado para adquirir vacinas e não adquiriu, e não comprou. Isso também explica por que é que gente no governo está comemorando tantas mortes de pessoas que eram beneficiários da Previdência Social e que estão saindo agora, não é, da folha de pagamentos de benefícios e aposentadorias da Previdência Social. Ou seja, o governo poder economizar e, obviamente, que ele não iria querer gastar para cumprir teto de gastos e tantas coisas, com vacina, com teste, com leitos de UTIs, enfim, com benefício assistencial, não é? Benefício emergencial. Então, auxílio emergencial, todas essas coisas que efetivamente aconteceram. Então, é dessa maneira que nós estamos trabalhando, é com essa visão que nós estamos atuando. Nós estamos num momento grave da pandemia, mas também muito importante da CPI, não que nós já tenhamos encontrado todas as evidências dessa estratégia global e desses crimes a que eu me referi, mas porque estamos agora adentrando numa nova seara, que é a de identificar que muita gente também se deu bem com essa pandemia e com algumas ações. Por exemplo, a defesa que o governo faz da utilização... Oi? Desculpa interromper, eu só pedi para que o senhor conclua, que nós já encerramos o tempo inicial. Tá, eu estava olhando ali pelo ao vivo, pensei que estava terminando, mas ainda não, mas vou fechar. Então, o outro tema que nós estamos entrando agora é que, com toda certeza, há quem tenha se beneficiado de todos esses equívocos da ação do governo. Muito obrigada, deputado. E nós estamos aí à beira de uma terceira onda, né? E o governo ainda continua com essa postura negacionista, como ele tem mostrado aí dia a dia. E, sem mais delongas, eu gostaria de passar agora a palavra para a doutora Gunara Azevedo. Seja bem-vinda. Obrigada, Alessandra. Eu queria agradecer muito, né, a possibilidade de estar aqui, cumprimentar o senador Humberto Costa, cumprimentar a Daniela, a Tânia, e dizer o seguinte, essa discussão hoje é fundamental, concordo com a avaliação que o senador faz, e eu queria dizer o seguinte, o que nós, sanitaristas, né, eu sou presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o que nós, sanitaristas, não só da Abrasco, mas de outras entidades, né, que têm trabalhado pela defesa da vida, da saúde, que somos ali
gerações e gerações de sanitaristas brasileiros que construímos o SUS, né, com toda essa experiência, com toda a dificuldade, o que nós fizemos há mais de um ano e continuamos fazendo. E a gente também tem que lembrar que o senador Humberto Costa, outros parlamentares, outros colegas que também vêm trabalhando, têm a experiência de terem sido ministros da saúde. Eles entendem o que é enfrentar uma pandemia, eles conhecem o Ministério da Saúde, e é muito triste para nós, né, sanitaristas, que continuamos na perspectiva de mostrar que é fundamental o Brasil juntar forças. O que a gente percebe? Não foi por falta de alerta, não foi por falta de aviso que a situação chegou do jeito que está. A pandemia, na realidade, não podemos nem dizer que é uma terceira onda que começa a crescer. A pandemia nunca baixou no Brasil. Os nossos números são altíssimos e, na realidade, não podemos dizer que é uma onda, porque as ondas não baixam, o nível fica lá em cima e, novamente, a gente está percebendo que essa curva vai voltar a crescer. Vai voltar a crescer por tudo que já foi falado aqui pelo senador Humberto Costa, é um acúmulo de erros, mas erros deliberados. E aí eu chamo a atenção do que nós fizemos. Nós, né, as entidades da saúde coletiva, junto com outras entidades nacionais, nós nos organizamos e criamos, em maio do ano passado, o movimento Frente pela Vida. Fizemos uma marcha no dia 3 de junho. A gente percebeu que o governo não estava fazendo o que deveria fazer para enfrentar a pandemia. Naquele momento ainda não era, contávamos mais ou menos com 60 mil mortes. No dia 3 de julho, nós entregamos, e aí com presença do senador, presença de outros parlamentares, outras entidades, associações, entregamos um plano, fomos trabalhando nesse plano com mais de 60 pessoas, com 14 entidades da área da saúde e Conselho Nacional de Saúde, um plano nacional de enfrentamento à Covid-19. Esse plano, ele aborda toda a análise da situação e faz 70 recomendações para autoridades políticas, sanitárias, gestores do SUS e sociedade. Esse plano foi entregue, né, virtualmente, fomos ao Ministério da Saúde, entregamos para o Ministério da Saúde, com a presença de 2 secretários, secretário da Atenção Primária, secretário da Ciência e Tecnologia e um assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Eles receberam o plano, ficaram de nos dar uma resposta e nunca deram. Isso foi no dia 24 de julho. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é que não foi por falta de alerta. E nós nos propusemos a colaborar. A gente fez isso dizendo, olha, o Brasil tem um capital acumulado grande de pessoas que estão acostumadas a lidar com pandemia, pessoas que estão acostumadas a trabalhar com vacina, com vacinação, todo o potencial que o Brasil tem, e de pesquisadores também, que teriam capacidade e estão mostrando essa capacidade, tiveram um enfrentamento muito bem feito na questão da epidemia de Zika. O Brasil deu uma grande resposta a essa epidemia, e agora, na pandemia de Covid-19, a gente percebe o quê? O que o senador falou, uma decisão deliberada de fazer tudo para piorar a situação e para ficar de costas ao país. Então, nós, além de entregar esse plano ao Ministério da Saúde, divulgar e entregar no dia 24 de julho do ano passado, no dia 29 nós enviamos um ofício das entidades da saúde, da Frente pela Vida, pedindo que a gente que fosse feita uma recomposição do centro de operações, colocando a necessidade de incluir o controle social e a comunidade científica no enfrentamento dessa pandemia. Também nunca tivemos resposta desse ofício. Continuamos trabalhando, diariamente. Fizemos todas as denúncias, a gente começou, no dia 8 de agosto, nós denunciamos que o Brasil chegou a 100 mil mortes. 8 de agosto de 2020. Denunciamos 150 mil, denunciamos 200 mil, denunciamos, e chegamos até agora denunciando 450 mil mortes. Infelizmente, na semana que vem, nós vamos ter que denunciar 500 mil de mortes no Brasil por Covid-19. Nessa situação que foi muito bem colocada aqui, o foco tem que ser o que a CPI pode trazer, mostrando que este governo, o governo federal, não cumpriu sua obrigação, muito pelo contrário, é responsável por uma quantidade enorme de óbitos. E lembrando o seguinte, a gente está falando de 500 mil de óbitos, né? Pessoas que
Quantas pessoas tiveram sua vida, seu sofrimento, sua condição hoje de saúde totalmente prejudicada? Não foram a óbito, mas estão numa situação que precisam de muito apoio. E é neste momento, além de tudo que a gente está ocorrendo, que a gente tem que dizer o seguinte: é o fortalecimento do SUS que vai trazer o Brasil dessa condição de poder fazer com que as pessoas novamente tenham recuperação e que o Brasil enfrente uma outra situação. A crise é muito grande, não há perspectiva. Então, nós apoiamos totalmente a CPI. A CPI, ela tem tentado, eu sei que não é fácil, eu realmente tenho que, inclusive, parabenizar o senador pela tentativa o tempo todo de ali, nessa grande dificuldade que nós não temos só senadores que olham da mesma forma que a gente. O tempo todo fica querendo trazer a discussão da cloroquina, o foco da discussão tem que ser o quê? O que não foi feito e o que deliberadamente chegamos a essa situação. E colocar a uma perspectiva que, mostrando isso, deixando claro a responsabilidade, deixando claro que o Brasil poderia estar numa outra condição, a CPI tem toda a possibilidade de trazer uma perspectiva de que agora o sofrimento da nossa população vai diminuir. A gente apoia, a gente quer contribuir e a gente fala o seguinte: não é possível, com essa quantidade de pessoas capacitadas, parlamentares, profissionais, né, pesquisadores, tudo que o Brasil tem já construído, e temos um sistema único de saúde, o maior do mundo. Ele poderia estar sendo fortalecido em vez de estar sendo destruído. Ele poderia estar ganhando o que ele precisa, ter o financiamento necessário para realmente resolver de uma vez por todas a situação que a pandemia está colocando o Brasil. Ou seja, o Brasil está ficando para trás em tudo que a gente percebe no mundo e não está seguindo o que foi o bom exemplo dos países que conseguiram hoje viver uma nova situação em relação a essa pandemia. Então, o que eu digo é o seguinte: nós, infelizmente, tivemos, na semana passada, que fazia a segunda marcha, quando a gente fez a primeira marcha, no dia 9 de junho, a Marcha da Frente pela Vida, no dia 9 de junho de 2020, a gente não poderia imaginar que depois de um ano dessa marcha, a gente teria que fazer a segunda marcha para denunciar a quantidade de óbitos que continuava nessa escalada. Então, não é possível aceitar isso. E, mais uma vez, eu coloco que o papel da CPI é fundamental para a gente mudar o rumo dessa situação, aproveitar tudo que nós temos de boa experiência, como o Programa Nacional de Imunização, o SUS, da sua capilaridade, na sua construção tão forte, e pedir para a sociedade como um todo, dizer o seguinte: nós temos que apoiar isso. Precisamos apoiar, precisamos fortalecer e dizer que, no Brasil, a Constituição de 88 garante a saúde como dever do Estado e direito de todas e todos. Os brasileiros não podem mais vivenciar o que eles estão passando com essa pandemia de Covid-19. Então, assim, para começar, eu diria isso, fico aqui disponível, se a gente quiser mais esclarecimento e, se for necessário, alguma questão a ser colocada do trabalho de todas essas entidades da Frente pela Vida e o que é possível ainda ser feito. Obrigada, doutora Gulnar. Obrigada, senador. Dando seguimento agora aqui à nossa live, eu vou formular, então, a primeira pergunta ao senador Humberto Costa. Eu ouvi atentamente a exposição que o senhor fez, senador. Permita chamá-lo de senhor, vou cortar o Vossa Excelência aqui. Tá? E pelo que pude perceber, concordei com o foco dado, de que o ataque do vírus, senador, é algo que diz respeito à ordem da biologia, mas a resposta a esse ataque diz respeito à política, e a política com P maiúsculo, né? A minha angústia, como promotora e como cidadã brasileira, isso, eu observo o que está acontecendo, é exatamente como a política, com P maiúsculo, a resposta institucional que a CPI da Covid pretende dar a essa crise sanitária sem precedentes, né? Talvez nós estejamos no pior lugar do mundo para estar nesse momento. Aqui, agora, esse é o pior lugar do mundo em termos de resposta à pandemia. Como furar, senador,
as bolhas de desinformação. Como fazer com que a verdade e o fato histórico prevaleçam diante desse mundo de desinformação, desse mundo novo, dessa opinião pública que não é mais construída segundo velhas fórmulas, né? Que ela é construída agora nas redes sociais, com tudo que tem de bom e de ruim, né? Como fazer, senador, para a gente fazer com que essa verdade histórica de esclarecimento factual e de responsabilização chegue a todos os cidadãos brasileiros? Se eu tivesse essa resposta, eu estava muito feliz, né? Porque realmente é muito difícil, né? Muito difícil. Eu acho que a gente vai precisar ter uma mudança efetiva do ponto de vista de quem faz as políticas públicas, né? Uma mudança de governo para que a gente possa enfrentar esse problema, né? Vocês vejam, do sábado para cá, duas grandes mentiras assim produzidas com o maior cinismo e muita gente que... duas não, tem três grandes mentiras que foram produzidas, né? A primeira foi uma tentativa de dar aquela grandiosidade, aquele evento mórbido que aconteceu no sábado passado, lá em São Paulo, com aquela motocicleta, sei lá, não é? E que disseram que foi a maior concentração de motocicletas já havida no mundo, 1 milhão e tanto de pessoas, que isso tinha sido registrado pelo livro dos recordes. Isso aí dominou, não é? Só se foi a maior manifestação para disseminação da Covid-19 feita por um chefe de Estado. A outra coisa foi a publicação de que estudos feitos por instituições que não existem nos Estados Unidos e que comprovaram a utilidade, não é, a efetividade da cloroquina para a Covid-19, com nomes de cientistas e tudo. E essa outra que foi feita por aquele meliante, o Alan dos Santos, né, que divulgou uma notícia de que aquele jogador da Dinamarca que caiu no gramado, teve uma parada cardíaca, que ele tinha tomado a vacina da Pfizer há poucos dias e tal. Quer dizer, é muito difícil. Eu sem querer, fiz parte durante um tempo aí de alguns grupos de Telegram desse pessoal bolsonarista. É uma coisa incrível, não dá para você definir. É uma verdade, é uma realidade mesmo paralela, como se diz, né? A gente faz um esforço ali na CPI de levar a verdade, os órgãos de imprensa mais tradicionais procuram fazer isso também, a gente tenta utilizar as redes sociais, mas infelizmente eles têm hoje uma estrutura infernal, não é? E o pior, digo assim, da mesma forma, não é só para disseminar a desinformação, as notícias falsas, fazer discursos de ódio, mas de atacar as pessoas, colocar em risco a integridade das pessoas. Pessoas que foram depor lá na CPI e que se colocaram contra as decisões, as posições do governo, foram, como eles dizem aí, né, linchadas, lacradas, sei lá, anuladas, tem uns nomes aí, das pessoas nas redes sociais, né? As ameaças são muito concretas, acho que usam inclusive instrumentos do governo para identificar parentes das pessoas, não é? Onde essas pessoas andam, com quem elas se relacionam, onde trabalham os parentes, para poder fazer ameaças. Nós estamos vivendo uma situação realmente muito difícil. Eu acho que cada um precisa fazer a sua parte, né? Lá na CPI nós estamos tentando, não é, levar a informação verdadeira sobre as coisas. É uma busca grande pela verdade. Aliás, eu acho
que a CPI tem sido um instrumento importante, porque ela tem identificado a mentira e os mentirosos, porque hoje em dia a gente tem que fazer a cariação da pessoa que está depondo com ele próprio, né? Aí pega uma fala da pessoa há um tempo atrás e coloca ali e pergunta, e agora? Foi você que disse isso, que não ia comprar vacina, que a vacina não serve e tal, e ainda assim eles tentam encontrar uma resposta. São tempos muito difíceis esses que estamos vivendo. Eu não sei como anda no resto do mundo, mas eu acho que deve estar um pouco melhor, porque isso não é um fenômeno brasileiro só, né? Ale, acho que é com você agora, né? Não, eu acho que Alessandra. se não mudou o roteiro aqui, acho que seria uma pergunta sua, mas Não, vamos lá, não tem problema, não, tudo deixa eu bem, eu ver. faço. Não, vamos lá, não tem problema, não. É para a doutora Guná, né? Vamos lá. Deixa eu aproveitar, agradeço pela sua fala inicial, que foi super importante, algumas questões aí colocadas, inclusive sobre o trabalho, esse trabalho que vocês vêm fazendo, né, de realmente de esclarecimento e de pressão. Eu queria fazer uma pergunta que tem um pouco um caráter técnico, doutora Guná. A senhora é professora de epidemiologia, né, que para nós que somos leigos aqui, significa o estudo de distribuição da doença, né? Eu espero que eu não esteja falando uma grande bobagem. Eu tenho duas perguntas para que a senhora tente me responder nesses 5 minutos, que seria o seguinte. Primeiro, eu queria perguntar se é possível a gente dimensionar quantas mortes seriam, ainda que em números genéricos, evitáveis, sobre todas que aconteceram e vêm ocorrendo no Brasil por Covid-19, se o governo tivesse adotado os protocolos corretos, se tivesse feito campanhas e se tivesse comprado as vacinas que lhes foram oferecidas, né? Ou seja, se tivesse combatido efetivamente a pandemia de Covid-19. E a outra, ainda de caráter mais técnico mesmo, é que existem alguns temores revelados, tanto por esses grupos de disseminação de fake news que o senador Humberto falou tão bem, mas disseminada na sociedade, temores em relação a essa ou aquela vacina, que faz com que algumas pessoas tenham receio de determinadas vacinas, que tentem escolher tomar essa ou aquela. Eu gostaria que a senhora me explicasse para a gente se isso faz algum sentido no debate clínico. Obrigada. Obrigada, Tânia. Olha só, em relação ao número de óbitos que poderiam ser evitados, tem algumas projeções, algumas modelagens, inclusive, que fazem, né, são feitas para ver o que poderia ser feito se a gente tivesse, se o Brasil tivesse seguindo corretamente, né? O que seria seguir corretamente? Antes de ter a vacina disponibilizada, porque a gente viu que em 1 ano a ciência deu conta de desenvolver uma vacina e ela foi disponibilizada em uma coisa rara, né? Então, assim, antes disso, o que poderia ter sido feito? As medidas que não foram feitas. Era necessário que o Brasil pudesse fazer a vigilância epidemiológica, de fato fazer tudo o que é necessário para que a transmissão seja diminuída. A gente falou isso desde o início. Para a transmissão ser diminuída, é necessário fazer o isolamento dos casos suspeitos, fazer o rastreamento dos seus contatos. Com isso, como alguns países conseguiram fazer mesmo antes da vacina, diminuir, né, aquela velocidade de transmissão para que o número de casos infectados e, consequentemente, aqueles, infelizmente, algumas pessoas vão ter, né, uma vez com a infecção, vão ter um agravamento e, consequentemente, diminuir o número de pessoas que vão precisar internar e diminuir os óbitos. Se tudo fosse feito corretamente lá no início, se depois, com a possibilidade, quando as vacinas se tornaram disponíveis, se o Brasil tivesse negociado a tempo, oportunamente, também, mais ou menos a gente pode dizer que no mínimo metade dos óbitos a gente teria evitado, ou mais, a metade ou mais. Então, assim, essa soma de erros, né? Essa soma de não ter feito o que poderia ter sido feito, essa situação que foi colocada, né? Apostar numa imunidade, que é a tal falada imunidade,
deixar que as pessoas fiquem infectadas e todo mundo infectado vai diminuir a pandemia, é apostar em um número de mortes maior. A gente esperar que todo mundo se infecte para que depois a gente vá pensar, bom, agora a pandemia foi controlada, é esperar isso daí. Com a chegada da vacina, mesmo com a vacina, eu já vou responder a segunda pergunta, mesmo com a vacina, não podemos abrir mão das medidas que são as medidas de saúde pública. Usar máscara, ao contrário do que o presidente está tentando, né, dizer que uma vez vacinado não é preciso mais. É preciso usar máscara sim, porque até que toda a população fique vacinada e a gente chegue nessa tranquilidade, nessa segurança de que a pandemia está sendo controlada, falta um tempo. Até porque existe escassez nas doses de vacina que estão chegando. E a outra coisa também é que essa imunidade varia de pessoa para pessoa. A gente não pode afirmar hoje quanto tempo que a pessoa vai estar, né, já com a imunidade garantida para não se infectar. Então, assim, se tudo corresse bem, se a gente seguisse a experiência dos países que enfrentaram, alguns até tiveram dificuldade no início, como, por exemplo, o Reino Unido, mas depois eles adotaram as medidas de restrição de circulação, adotaram todas as medidas que a saúde pública propôs. Ó, temos que correr, porque a pandemia é grave, sim. Agora, outra pergunta que você faz em relação às vacinas. O mais importante hoje é a gente garantir que todo mundo esteja vacinado. A vacina que tiver disponível, a vacina no braço é a melhor vacina que tem. É claro que existem algumas diferenças entre o tipo de vacina. Mas veja bem, isso, o Programa Nacional de Imunização no Brasil, se tivesse sendo seguido, se tivesse ainda bem valorizado, ele teria condição de fazer bem feito. Então, por exemplo, a gente sabe que a vacina da Pfizer é mais indicada para gestantes. Então, poderia-se fazer uma reserva dessa vacina para gestantes. E com isso, a gente vai organizando, inclusive, isso deveria ser uma organização, como já foi feito no Brasil, como era feito o Programa Nacional orientando quem vai ser vacinado, como, quando e com que ordem você vai fazer. Não é difícil para o Brasil ter 2 tipos de vacina diferentes, isso não é difícil. É difícil organizar como essa distribuição vai se dar para garantir isso. Neste momento, que a gente fala desde o início, novamente, o mais importante é toda a população estar vacinada. A eficácia dessas vacinas é boa, mas ela precisa de 2 doses. Então, o que é necessário hoje? Mais importante do que falar, eu quero essa, eu quero aquela, mais importante é que você tenha 2 doses para você garantidas, tá? 2 doses, e se a população, e a gente está vendo isso, está tendo algum problema, algumas pessoas não estão voltando para a segunda dose. O que a gente orienta? Aí, né, a gestão local tem que chamar, tem que fazer a busca ativa de quem não fez a segunda dose. E eu entendo perfeitamente, né? Várias razões devem fazer com que populações mais idosas, com comorbidade, que precisem de alguém para levá-la para vacinar, essas pessoas não estão voltando. Então, como é que a gente pode melhorar essa eficiência? A atenção primária em saúde, as unidades básicas, os profissionais que vão a domicílio, deveriam estar ou chamando as pessoas ou verificando quem não pode vir e fazer a vacinação em casa também para essas pessoas que estão com dificuldade. O que precisa agora é garantir as 2 doses para o maior número de pessoas. Com isso, a gente vai estar num outro estágio, numa outra tranquilidade para dizer, olha, fizemos isso. E a vigilância epidemiológica aí atuando fortemente para isolar as pessoas que estão provavelmente doentes ou confirmadamente doentes e seus contatos. Não há outra solução. Nesse momento é o que nós precisamos fazer. E tudo que não foi feito. Evitar aglomeração, né? E a gente está vendo vários exemplos aí, não só os que foram colocados pelo senador, vários outros exemplos que estimulam, inclusive, né? Inclusive as aglomerações desnecessárias nesse momento. Fechado o seu som, Ale, tá fechado o seu som. Obrigada, doutora Gunnar. Tem uma pergunta agora para o senador Humberto Costa, e deixar em aberto também para, considerando que o senhor disse que precisa sair um pouquinho antes, né, do término, se quiser já emendar com as suas considerações finais. A pergunta é a seguinte: eu tenho acompanhado as sessões da CPI e me chamou muita atenção que aqueles partidos
do denominado Centrão, né? Eles têm senadores bastante divididos, vamos dizer assim. Tem uma parte que faz parte aí da tropa de choque do presidente da República e uma outra parte que tem amenizado, de certa forma, o discurso, talvez, por ver a dificuldade de defender o indefensável, né? Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: além das possíveis consequências jurídicas do relatório final da CPI, como o senhor vê as consequências políticas no que diz respeito à possibilidade de um impeachment do Bolsonaro ser aberto e ter prosseguimento no Congresso Nacional? É isso. Bom, eu acho que é importante a gente ter exata noção do que é que a CPI tem capacidade de produzir, não é? Com certeza ela vai apresentar, vai constatar crimes de responsabilidade, alguns até que já foram cometidos antes da própria CPI, enfim, e que alguns já foram objeto de pedido de impeachment, que estão lá na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, né? Com certeza nós vamos constatar crimes de responsabilidade praticados pelo presidente, por integrantes desse governo que aí está. Bom, agora, para que a gente tenha um processo como esse de afastamento do presidente da República, não é suficiente haver digamos, a evidência de um crime de responsabilidade. Algumas vezes é obrigado a inventar, como foi o caso do impeachment da presidenta Dilma. Mas no caso de Bolsonaro, são crimes aos borbotões, desde atentar contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito, contra a independência entre os poderes, contra a federação. Tudo isso ele já fez. E, no entanto, a coisa não andou. Por quê? Porque é necessário ter o crime de responsabilidade, mas tem outras coisas. É muito difícil aplicar um impeachment num governo que ainda tem um apoio de alguma relevância na sociedade. Bolsonaro está aí entre 20% e 25% de apoio social. Às vezes até com menos apoio é difícil, como foi o caso de Temer, que tinha 9%, 10% e não foi derrubado. Então, uma das coisas importantes é essa, é apoio social bastante comprometido. A outra coisa relevante é a questão de ter um apoio dentro do Congresso Nacional. Hoje, no Senado, com certeza, a maioria do governo é uma maioria, digamos assim, comprometida. Ela é por temas, por coisas, ele não tem. Mas para tirar alguém é preciso que se tenha 3/4 do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara votando para derrubar. Na Câmara, essa maioria é sólida, ainda maior, não é? E o Centrão, quando aderiu a Bolsonaro, aderiu com o compromisso de, em troca de tudo que vai receber, cargos, emendas, etc., viabilizar que ele não sofra um processo de impeachment, não é? Então, eu não sei até quando o Centrão vai ficar com o Bolsonaro, mas enquanto eles estiverem, eles vão resistir a essa possibilidade do impeachment. E por outro lado, não é muito difícil fazer impeachment se não tiver povo na rua. Porque tendo povo na rua, você começa a quebrar a resistência de quem sustenta ele no Congresso Nacional, o apoio ao governo pode ir decaindo, e com isso essa coisa acontecer. E agora todo mundo há de convir, não é, que está difícil fazer mobilização por causa da própria pandemia, não é? Agora mesmo, dia 19, deve ter uma mobilização, eu imagino que seja grande. Nós, da área da saúde, nós da CPI, não podemos engrossar esse coro e pedir para que o povo vá para a rua, até porque nós estamos aí na iminência do que dizem os epidemiologistas, chegarmos ao início de uma terceira onda, não é? Então é isso, nós temos que reverter essas condições políticas para
assim tirarmos o presidente Bolsonaro, né? E eu quero aqui aproveitar para agradecer o convite da BJD, de todas as outras entidades que estão patrocinando esse evento aqui, e dizer da minha alegria, a minha disposição de poder voltar com mais calma a qualquer momento que vocês queiram. Vai ter muita coisa que vai acontecer ainda nessa CPI e eu estarei aí à disposição. E vamos cobrar, vamos cobrar. Com certeza. Até logo, senador. Obrigada, senadora. Obrigado. Muito obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Gulnar, e a Alessandra vai emendar comigo outra pergunta. Aí, doutora Gulnar, se quiser responder as duas ao mesmo tempo, que a gente otimiza o tempo, tá? Se há alguma coisa que a pandemia ensinou para nós leigos, é que nenhuma solução do problema há de ser individual. O brasileiro tem mania de achar que você está fechado no seu carrão, na sua casa, com o muro alto, pega seu avião, vai para cá, vai para lá, tudo vai ser resolvido, né? Numa classe média alta que a gente tem aqui. Mas a pandemia nos mostrou que não, que a solução há de ser coletiva. Doutora Gulnar, para todos e todas que estão nos escutando agora, não vamos olhar para o passado, vamos olhar para o presente e para o futuro. O que nós, cidadãos, cidadãs, devemos fazer para vencer essa pandemia? E a senhora acha que a gente vai vencer essa pandemia nos próximos 2 anos? Olha só, Daniela, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, porque a vacinação, por mais lenta que seja, ela vai chegar. Eu acredito nas nossas instituições centenárias que produzem vacina. Conheço o trabalho da Fiocruz, conheço o trabalho do Butantan, tenho certeza que eles vão conseguir vencer tudo isso, todas as dificuldades, e produzir uma grande quantidade de vacina para garantir a população vacinada. Eu acredito que a nossa sociedade, e o que me faz ficar otimista, o que me dá um pouco de esperança para saber que vamos sair dessa situação? Eu acredito que a nossa sociedade entendeu o papel do Sistema Único de Saúde brasileiro. Eles perceberam que, por mais que ninguém conhecesse, ou por mais que falasse o SUS só tem fila, eles perceberam que, se não fosse o SUS, o Brasil estaria numa situação muito pior. Quem atendeu as pessoas, quem chegou primeiro, quem garantiu assistência, quem fez o oxigênio chegar, mesmo nas situações terríveis, quem fez com que as filas pudessem serem solucionadas aos pouquinhos, foi o SUS. Então, eu acredito que isso é um grande trunfo que o Brasil tem e não pode perder. E acredito também que, mesmo com todas as dificuldades, a sociedade está, aos poucos, percebendo isso que você falou. A saída não é individual. Nós não vivemos em ilhas. Não existem ilhas nos condomínios. Os condomínios precisam dos trabalhadores, precisam das pessoas que vêm de transporte público, não é? A gente não consegue ter uma situação de garantir uma ideia, sei lá, uma ideia totalmente real do que é o Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O Brasil tem uma dificuldade, a gente viu muito claramente. O vírus, ele não respeita nada, não respeita limite, não respeita fronteira, não respeita nada. Mas o vírus não é o mesmo, a resposta dele não é o mesmo para qualquer pessoa. As populações mais pobres, as populações negras, os indígenas no Brasil sofreram muito mais com essa pandemia do que quem pode ficar em casa, como nós, no trabalho remoto, né? Sofreram muito mais, as consequências foram muito piores. Então, eu acredito que a sociedade brasileira está percebendo isso. Está percebendo que precisamos falar da nossa desigualdade, precisamos ser solidários e precisamos cobrar o papel do Estado, para que todos, juntos, possamos sair dessa crise, a mais grave do século, e possamos ter outra perspectiva de país. Eu acho que é isso que a gente está falando. Outra perspectiva de país, somada ao que eu falei anteriormente. Temos pessoas, temos capital na saúde, na área de vocês, do direito, que sabem o lado certo dessa história, conhecem e já fizeram essa opção. Então, vamos juntar e fazer com que esse lado cada vez fique maior. É por aí que eu me apoio, por aí que eu acho que a gente pode ter esperança, pode voltar a respirar e pode ter um país com um futuro melhor.
Pois é mais ou menos assim, nós vamos vencer apesar de, né? Apesar desse governo. A minha pergunta agora, doutora Gunnar, diz respeito às subnotificações. Nós temos um número oficial de mortos pela Covid, mas nós sabemos que há também um número grande de subnotificações, seja por falta de testagem, por falta de atendimento médico, das pessoas buscarem atendimento médico. Se não me engano, foi feito já confrontando casos de óbitos por síndrome respiratória aguda grave em anos anteriores, com os anos da pandemia. Houve um aumento de mortes atribuída à síndrome e sem ligação com a Covid na certidão de óbito. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho se existe uma estimativa do que representa essa subnotificação e como fazer para que os números se tornem o mais próximo possível dos números reais. É isso. Pois é, Alessandra, como você falou, né? O Brasil testou pouco, entendeu? Para a gente ter certeza, e por isso que as nossas estimativas têm um certo grau, certo não, um grau importante de imprecisão, porque nós partimos de parâmetros onde precisávamos ter mais teste e exercer melhor isso que eu falei, a vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica significa que todas as pessoas que tiveram diagnóstico, né, de Covid ou provavelmente o diagnóstico de Covid, seus contatos precisariam ser rastreados. Nós não fizemos isso bem, o Brasil não fez isso bem. Alguns municípios até conseguiram, mas o Brasil como um todo não fez isso bem. Significa que o que nós temos oficialmente registrado, mais uma vez, por situações imprecisas, pode chegar a dobrar ou triplicar o número de casos. Então, o Brasil estaria chegando já numa situação muito, muito grave de casos não registrados. No entanto, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: mesmo que a gente perceba essas dificuldades todas, vale a pena a gente ainda entender que temos condição de implementar essa vigilância epidemiológica, tá? Eu acho que a gente tem que continuar falando, tem que mostrar que é viável o Brasil fazer. Quem faz isso muito bem, por exemplo, hoje é a Inglaterra. A Inglaterra consegue fazer a vigilância epidemiológica, inclusive com a vigilância genômica. Foi uma coisa que a gente não falou aqui, a dificuldade que é a gente entender que novas variantes estão circulando. O vírus está circulando, por isso que a gente chama atenção. É importante vacinar todo mundo rapidamente, porque quanto mais tempo esse vírus tiver por onde passar, ele vai criando possibilidade de fazer mutação. E aí cria uma nova variante. Essa variante, aí fica aquela dúvida de sempre. Será que ela vai responder bem às vacinas disponíveis hoje? Então, assim, é importante, eu chamo a atenção, é importante que a gente tenha perspectiva no país de implementar a vigilância em saúde, entendendo que temos que, inclusive, ver toda essa situação de novas variantes chegando e a vacina. E precisamos também entender como vai ser o país, na medida que vai vacinando, como é que vai ser o acompanhamento disso, entendeu? É possível que a vacinação, junto com a quantidade de pessoas que já tiveram a Covid, né, deem um parâmetro melhor para a gente poder fazer melhores estimativas. Eu acredito que até o final do ano, mais ou menos, sei lá, talvez até outubro, por aí, a gente tenha implementado a vacinação e tenha também essa possibilidade de ter uma perspectiva de que a nossa curva de casos, né, e proporcionalmente a de óbitos, comece a baixar. Com isso daí, a gente vai ter uma noção do que é necessário fazer. Então, é o que os países estão fazendo, né? Os países que conseguiram controlar a pandemia estão fazendo. Não pararam de vigiar, né? Mesmo com muita gente vacinada, mesmo com as medidas sendo seguidas, para flexibilizar a circulação, eles ficam o tempo todo controlando, porque é ainda arriscado aparecerem surtos. E a cada surto que aparece, a gente tem que trabalhar. Né? A gente tem que trabalhar para que esse surto seja totalmente controlado e que não haja um novo caso de transmissão. É como se você estivesse vivendo uma situação de que vamos apagar totalmente o incêndio. A gente apagar o incêndio pela metade significa o tempo todo que o risco dessas chamas subirem e de voltar a ser um incêndio enorme
tá na perspectiva. Então, é isso que a gente tem que pensar. Temos que atravessar com todas as medidas hoje, que temos certeza que vão ser as medidas corretas e de saúde pública. De saúde pública, que a saúde pública segue a ciência. Então, é essa perspectiva que eu acho que a gente deve se ancorar e ter realmente uma chance de dar para nós uma perspectiva de sermos otimistas. Está muito difícil da gente ser otimista, mas acho que a gente deve se dar esse direito e deve fazer tudo para que mais pessoas entendam a situação que a gente está vivendo. Tá? Só para complementar, toda a documentação e todo o trabalho, e foi feito por uma colega nossa que trabalha com direito sanitário, né? Foi liderado pela Deise Ventura, todo o trabalho que está mostrando aonde que o país errou, no sentido de não ter feito corretamente o enfrentamento da pandemia, seja por decreto, seja por medidas, seja também pela comunicação que não houve, tá? A comunicação, inclusive, foi ao contrário. A comunicação de não usar máscara é ao contrário do que a gente propõe. A comunicação de fazer aglomeração é ao contrário do que a gente propõe. Quer dizer, não é que não teve comunicação, teve a comunicação com o sinal contrário. Então, tudo isso está muito bem documentado no trabalho do grupo dos colegas da Faculdade de Saúde Pública da USP, né? E junto com a Conectas, né? Que é um trabalho ótimo, que está, inclusive, com a linha do tempo mostrando na data tal foi isso, na data tal foi isso. Então, assim, não dá para dizer que não há argumento, há argumento. E quem, mais uma vez, trouxe esse argumento é a nossa comunidade, né? De pesquisadores, de professores, de saúde pública, que estão o tempo todo falando que o Brasil está fazendo opções totalmente erradas. Sem precisar. É isso. Bem, gente, acho que a gente vem, então, chegando agora ao final mesmo da nossa live, né, completando aí 1 hora já dessa discussão super importante, super digna. Eu queria agradecer mais uma vez ao senador Humberto Costa, que já nos deixou aqui um pouquinho antes, a doutora Gunara Azevedo por terem aceitado o nosso convite e nos ajudado aqui a compreender melhor o processo da pandemia do Brasil e o andamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está fazendo um trabalho realmente muito importante no Senado, no sentido de esclarecer à sociedade toda essa trajetória, desde que começou a pandemia no Brasil, todos os atos praticados e os atos não praticados que nos conduziram à atual situação em que nos encontramos, desse infeliz número, já se aproximando aí de 500 mil mortos, infelizmente. Queria agradecer a todas e todos que acompanharam aqui a nossa live, em nome do Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que vai acontecer no Brasil em maio de 2022, de forma presencial. Vamos escolher ainda a cidade onde vai acontecer. Eu queria aproveitar para fazer o registro aqui em nome das entidades que convocam o fórum, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a Associação de Juízes para a Democracia, a Associação Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia, que está aqui representada pela Alessandra Minadakis, o coletivo Defensores pela Democracia, o coletivo por um Ministério Público Transformador, que é o Transforma MP, está aqui representado pela companheira Daniela, e o Movimento Policiais Antifascismo. Esse é um debate feito hoje, dos muitos que o Fórum vem fazendo, fundamental para o que o Fórum se propõe, que é discutir todas as questões que envolvem o papel do direito na sociedade, do direito e dos direitos, né? E é isso, vamos seguir na luta em defesa da ciência, pela saúde, por vacinas e por um governo que faça políticas públicas consequentes e em defesa da população. E para a doutora Gunar, muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu digo que o otimismo vem a partir da luta que nós somos capazes de fazer. Então, vamos à luta. Eu que agradeço, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, importantíssimo, e vamos trabalhar junto cada vez mais, né? Precisamos fazer essa trincheira aumentar. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada.